O vídeo de hoje é sobre aceitação, sobre a gente ter um novo olhar sobre a nossa realidade e sobre como fazer com que a vida não seja tão sofrida, que a gente não brigue tanto com os fatos, mas que de fato esteja aberto às experiências e à nossa realidade assim como ela é. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre autocompaixão por aqui. Se tu ainda não for inscrito, fica o convite para tu te inscreva e me faça companhia aqui no canal. A aceitação pode ser definida como a adoção voluntária de uma postura intencionalmente aberta, receptiva, flexível e não crítica com respeito à experiência, momento a momento. Bom, aceitar quer dizer que a gente não está mais brigando com os fatos, a gente não está querendo que as coisas não sejam como são. E por que é importante a gente ter a habilidade de aceitação? Porque sim, a aceitação é uma habilidade, a gente pode treinar, a gente pode aprimorar ela, né? Aceitação não é algo dado, é um processo. Por que é importante a gente não brigar com os fatos? Porque a gente não gasta uma energia que seria muito útil na hora de resolver os problemas, na hora de construir coisas, na hora da gente se comprometer com os nossos propósitos e valores. Então, quando a gente aceita, a gente tem a possibilidade de começar o processo de mudança. É irônico, mas é exatamente assim que acontece. Enquanto a gente está brigando com as coisas, a gente está ali perdendo uma energia importante, a gente está perdendo o foco que poderia ser usado e poderia ser voltado para a mudança, né? Para realmente a gente fazer a diferença e agir de forma mais efetiva diante daquilo que é importante para nós ou daquilo que não faz mais sentido, que a gente quer mudar, que a gente quer aprimorar. Eu vou usar um exemplo aqui que eu gosto bastante, que é da ultrapassagem, para a gente pensar sobre aceitação e não aceitação. Então imagina que tu tá na pista da direita e na tua frente tem um carro andando muito devagar. Ele tá ali a uns 40 por hora, numa pista que a velocidade máxima é 80 e que a maioria das pessoas andam ali a 80. Um exemplo de não aceitação é um motorista que tá no carro atrás do que tá andando muito devagar, reclamando, ai, mas esse cara anda tão devagar, mas olha a pista que é 80 e ele tá andando a 40, mas que pessoa, o que é isso, que fim da picada, por que essas pessoas saem de casa, né? Aquele motorista que tá ali, brigando, mas também não ultrapassou. Qual que é a opção que a gente tem de aceitação diante dessa mesma situação? Então, o motorista que está ali brigando, ele está numa postura de não aceitação, mas ele não fez nada com isso, mas estava ali brigando com os fatos, porque sim, o cara da frente estava andando muito devagar. Diante de uma postura de aceitação, a pessoa pode pensar, realmente tem um cara andando muito devagar aqui na minha frente. Eu posso ficar atrás dele, e aí eu aceito essa situação, eu ligo o som, fico aqui curtindo, daqui a pouco eu não gosto de ultrapassar mesmo, eu ouço um podcast, eu converso com alguém que está do meu lado, eu aproveito para tirar um tempo para pensar em outras coisas, enfim, eu mudo o foco, ou eu posso ultrapassar aquele cara. E aí eu não preciso ficar gastando uma energia para brigar com os fatos. Eu uso a minha energia para, quando que vai ser a hora que eu posso ultrapassar aqui? E eu ultrapasso e eu não preciso ficar brigando ou gastando tempo em vão diante da não aceitação. Muitas vezes a gente é o cara atrás do que tá andando devagar também, e só brigando, só reclamando. Essa é uma postura de não aceitação e é uma postura que não ajuda. Por que é importante a gente poder olhar para a nossa habilidade de aceitação? Porque quando a gente aceita, a gente tem a oportunidade de fazer diferente ou de escolher. Aceitar também é uma escolha, de a gente poder se colocar ativamente naquela experiência, né? Como autores daquela experiência, como alguém que está vivendo por inteiro aquela experiência. A aceitação, então, nos permite sair daquele lugar de amargura
com a vida, né? Daquele lugar onde a gente fica reclamando, que a gente fica mais intolerante com as coisas da vida. A aceitação nos dá a chance de ter outras emoções, né? De sair desse lugar de, entre aspas, até passividade. O Carl Jung tem uma frase que é super legal sobre aceitação, que é assim: não conseguimos mudar coisa alguma sem antes aceitá-la. A condenação não libera, oprime. Então, quando a gente não aceita, quando a gente tá ali condenado, né? Eu tô condenada a ficar reclamando sobre esse cara que anda devagar, eu tô presa, eu não tô livre. Quando eu penso, de fato, essa pessoa realmente, ele tá andando devagar, que droga isso, o que eu faço diante dessa situação, o que é possível eu fazer, eu ultrapasso, ou eu vou ficar aqui atrás com a minha musiquinha, curtindo, andando mais devagar mesmo, mais de boa mesmo. Eu tô num lugar de mais liberdade. Aceitar não é gostar da situação, aceitar não é tolerar o status quo da vida, e aceitar também não é se resignar, não é entrar numa postura de derrota. Aceitar é justamente se colocar numa postura de maturidade diante das coisas, de coragem e de aceitação, de olhar para aquilo, para a realidade que está diante de nós, como ela de fato é, e não como a gente gostaria que ela fosse. Então, a aceitação é muitas vezes a gente sair de um lugar ali das nossas fantasias infantis, das nossas expectativas infantis, de que o mundo seria como a gente gostaria que fosse e não como ele é. A aceitação é a gente poder olhar de fato como as coisas são, com coragem. Muitas delas vão doer nosso estômago, vão dar um desconforto mesmo, mas justamente é isso que faz com que a gente tenha coragem e disponibilidade para fazer algo com aquilo, para sair de um lugar de passividade, né? Então a aceitação nos permite ação, nos permite mudança, nos permite uma postura de mais maturidade. A aceitação, então, não é algo imediato, não é só uma vontade, é um processo, a gente precisa se treinar, a gente precisa ter a habilidade de aceitação, né? E claro que diante de um problema, a gente vai ter a tendência, a preferência de resolver aquele problema se ele tiver solução, mas se ele não tem solução, a nossa postura e o mais indicado que a gente faça é entrar com uma aceitação radical, é usar nossas habilidades de aceitação para poder lidar com aquilo que não é como a gente gostaria, né? Porque a gente tem que aceitar a maioria das coisas que a gente tem dificuldade de aceitar, são coisas que não estão ali dentro do esperado para nós. Tem uma ideia sobre aceitação que é super interessante, que fala que a aceitação é a gente colocar uma vírgula na nossa história para que a gente possa ter fôlego para construir um final, para construir escrevendo ela, né? Porque às vezes a gente não coloca vírgula e fica cansados, e aí sim que se resigna diante de muitas páginas que teriam aí por a gente escrever. Eu vou dividir com vocês, finalizando esse vídeo, a metáfora do convidado indesejado. É uma metáfora da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso, e que ela nos mostra como a habilidade de aceitação pode acontecer na vida real. Então a gente vai imaginar que tu tá dando uma festa, né? E nessa festa tem muitas pessoas lá que tu gosta, muitas pessoas queridas por ti. E num determinado da festa chega o João. O João é um convidado indesejado. É aquela pessoa que no condomínio inteiro ninguém gosta. Ele é arrogante, ele é mal educado, ele é inconveniente. O João é aquela pessoa que, se vai fazer uma festa, não é a pessoa que tu vai pensar em convidar, pois o João foi quem apareceu lá na tua festa. E aí que vem a nossa habilidade de aceitação. Aqui, a nossa tarefa seria deixar o João na festa, só que ao invés de ficar dando atenção para ele, ao invés de ficar focando nele ou brigando com ele, ou falando sobre ele com todos os outros convidados, reclamando e falando: esse João é um mal educado, olha só, veio de penetra na festa, e vivendo aquela emoção desconfortável sobre o convidado indesejado, a alternativa, que tem mais a ver com aceitação, seria deixar o João na festa,
deixa ele pra lá, deixa ele aproveitando a festa. E ao invés de ficar focando nele e conversar com os outros convidados e prestar atenção na música da festa e focar em quem tu realmente queria que estivesse lá, com quem que tu realmente quer dividir a tua festa, né? Apesar do convidado indesejado, porque a aceitação é a gente poder entrar em contato com a experiência emocional, é a gente poder entrar em contato com a vida do jeito que ela é, tendo coisas boas e convidados muito queridos e muito amados por nós e o João. E na vida a gente vai se deparar com muitos convidados indesejados. Na vida a gente vai ser convidado a usar nossa habilidade de aceitação por muitas vezes. Quando a gente não consegue considerar a aceitação, é porque a gente está focando num perfeccionismo emocional. A gente quer que tudo saia redondinho, de um jeito perfeitinho, onde só existam emoções agradáveis e boas. Então essa é a nossa tarefa, é poder entrar em contato com a experiência assim como ela é, com as partes boas, agradáveis e não boas e desagradáveis, como esse convidado indesejado que não impediu que a festa acontecesse. A festa continuou acontecendo, apesar da presença dele. Tem um ditado que diz que a gente não pode controlar o vento, mas a gente pode sim ajustar as nossas velas. Isso é aceitação. E eu desejo que essa habilidade de aceitação seja lembrada e cultivada por ti, para que a tua vida seja um pouco mais leve do que quando a gente não tem a habilidade de aceitação, uma vida com mais flexibilidade, com mais abertura emocional. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, aproveita para te inscrever no canal e fica o convite para que a gente se veja no próximo. Um super beijo e até lá! E aí, com a nossa habilidade de aceitação, a gente pode... De novo! E diante... Errou! Tem que entrar a nossa habilidade de aceitação. O João! Ai, ai.